Olá, meus queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Luiz Cláudio e eu quero proclamar a bênção de Deus sobre a sua vida. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, diante do terremoto que aconteceu na Venezuela, já tinha ali, diante das notícias que nós estamos acompanhando, mais de 1.430 mortos. Então eu quero, antes de começar a falar qualquer coisa a mais nesse vídeo, eu quero, em respeito ao povo venezuelano, fazer aqui 1 minuto de silêncio. E eu gostaria também de convidar você aí, se você puder, fazer 1 minuto de silêncio pelas famílias enlutadas. Então, eu quero deixar aqui registrado meus sentimentos, que Deus possa visitar as famílias, que o Espírito Santo possa confortar os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Então, nós vamos aqui para mais um vídeo. Quero te convidar a você a se inscrever no nosso canal, você curtir, comentar e compartilhar. Nosso canal Palavra Viva Shalom. Eu gosto sempre de lembrar aqui que o nosso propósito aqui é te alimentar com a palavra de Deus, te alimentar com a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a nossa fonte que nós precisamos para tudo na nossa vida. Então é dela que nós tiramos todos os nossos ensinamentos, todas as nossas instruções. E sem mais delongas, nós vamos para o texto bíblico e depois da mensagem, quero te convidar você a continuar, nós estaremos orando pela sua vida. Deixe aí nos comentários seu pedido de oração, se você tem um pedido, e nós estaremos orando por você, pela sua vida, pela sua família, tá bom? Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que eu creio que vai te abençoar e vai te ajudar na sua caminhada. Baseado em Êxodo capítulo 14, versículo 13 ao 14, 2 versos que nós vamos ter como base, eu quero falar sobre o seguinte tema para a nossa reflexão. Quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando. Quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando. Vamos ler a Bíblia para entendermos aquilo que Deus quer para a nossa vida neste vídeo. Moisés, porém, disse ao povo, nós estamos lendo Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os verei. O Senhor pelejará por vós, e vós os calarei. Então aqui, nós estamos diante daquele quadro onde o povo do Israel é liberto por Deus depois das 10 pragas. Estão agora ali diante do Mar Vermelho. E Moisés, então, levanta a sua voz como líder, como aquele que Deus escolheu, e fala para o povo, para que o povo não temesse, não se preocupasse, porque Deus ia agir milagrosamente em favor do povo, porque quem estava pelejando por eles é o Deus que tinha realizado
o livramento do povo do Egito com as 10 pragas. O povo de Israel estava vivendo um momento de grande desespero. Atrás deles estava o exército de Faraó. À frente estava o Mar Vermelho. E aos olhos humanos não havia nenhuma saída. Mas aquilo que parecia o fim para Israel era apenas o cenário onde Deus revelaria o seu poder. Muitas vezes, Deus trabalha em silêncio, nos momentos em que pensamos que tudo acabou. Esse é o nosso Deus. Ele trabalha no silêncio e quando tudo parece que está perdido para a nossa vida, parece que nós não encontramos solução, não encontramos saída, como o povo estava ali agora diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás, humanamente pensando, vendo a situação. Quando nós lemos o texto bíblico, não teria escapatória. Mas é nesta hora, é nestes momentos da nossa vida que Deus age. Quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando em favor da nossa vida. E eu quero rapidamente pensar em 3 pontos sobre esse tema. Quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando. Primeiro ponto: quando não vemos saída, Deus já está preparando o caminho. É só imaginarmos ali. Israel olhava para o mar e via uma barreira, mas Deus já havia determinado o caminho da vitória. Aquele mar gigante, imenso, mulheres, crianças, animais, bagagem, e Moisés tendo que exercer a sua fé, a sua confiança em Deus, porque o mar era um empecilho e o exército de Faraó vinha atrás. Então, quando nós não vemos saída, Deus já está preparando o caminho. E Deus já tinha preparado o caminho. Tinha um propósito para aquilo que mais na frente nós vamos ver. No versículo 15 e 16 do livro de Êxodo, capítulo 14 em questão, que nós estamos lendo, então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E o homem vê obstáculo, mas Deus vê possibilidade. O lugar onde Israel pensava que morreria foi o lugar onde Deus manifestou o seu poder. O que Deus falou para o povo? Deus falou para Moisés: Moisés, estende a tua mão e diga ao povo que marche. Levanta a tua mão e diga ao povo que marches. Então aqui Deus já estava preparando o caminho, um local onde ninguém via saída, ninguém via uma solução. Deus então dá uma ordem ao teu servo Moisés, que era para ele levantar a sua vara e mandar o povo marchar, mandar o povo ir, mandar o povo caminhar, mandar o povo ir em direção daquele milagre que eles estavam vendo ali. E é nisso, amados irmãos, queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, quando nós não vemos a saída, Deus já está trabalhando em nosso favor. É preciso que você exerça a sua fé, é preciso que você confie, é preciso que você acredite que Deus há de realizar o milagre. E Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus que realiza milagre em favor do seu povo. Então não importa a situação, o momento que você esteja vivendo, Deus ele vai abrir a porta, Deus ele vai agir em favor da sua vida, agir poderosamente, agir milagrosamente, como ele fez nessa questão, neste momento da vida de Israel. Então eles puderam contemplar o milagre acontecendo com a abertura do Mar Vermelho. Isaías, capítulo 43, versículo 19, nos diz assim:
Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não permita que o tamanho do problema seja maior que a confiança em Deus. Então, muitas vezes nós pensamos que não há solução, o problema é gigante, aos nossos olhos, mas quando nós achamos que não há solução, Deus já está preparando o caminho. Então nós não podemos permitir, irmãos, que nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que age no impossível aos nossos olhos. Então não permita que o tamanho do problema seja maior que a sua confiança em Deus. Então Moisés ali, movido pela confiança em Deus, movido pelo relacionamento dele com Deus, levantou o seu cajado e Deus abriu o mar. Deus realizou o milagre. Deus fez o impossível aos olhos dos homens, aos olhos do povo incrédulo, que tantos anos escravos, vivendo uma escravidão ali no Egito, um povo que não tinha ainda uma intimidade, uma relação com Deus, nasceram ali no Egito sendo escravos, vivendo na escravidão, vivendo sendo oprimidos, e agora eles precisam confiar em um Deus que eles não conheciam. E Deus usa então Moisés, teu servo, para que através dele o povo pudesse ver e sentir a mão poderosa de Deus. Então não permita que o tamanho do problema seja maior do que a sua confiança em Deus. Segundo ponto que eu quero destacar é: quando o inimigo avança, Deus peleja por você. Então o povo de Israel estava sendo perseguido, mas Deus mostrou que a batalha não pertencia somente a eles. A batalha não pertence somente a você. A batalha que você está travando não pertence a você. Deus está contigo, Deus vai guerrear por você, Deus está guerreando por você. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja a situação, Deus está diante de você, Deus está indo à frente, Deus está tomando a direção, porque você é um servo dele e ele há de te dar a vitória, ele há de agir milagrosamente em favor da sua vida. Quando o inimigo pensa que ele está vencendo, então Deus se levanta, porque é ele que está pelejando por nós, é ele que está lutando as nossas lutas, as nossas guerras. Confia nele, coloca nas mãos dele e obedeça ao Senhor. Versículo 14 em questão que nós lemos de Êxodo 14, o Senhor peleja por vós e vós vos calareis. Então, há momento que nós devemos calarmos e deixarmos Deus agir, deixar Deus pelejar, deixar Deus fazer o milagre, deixar Deus conduzir esse momento da nossa vida com fé, com confiança nele. Deus sabe enfrentar aquilo que é maior do que nossas forças. Ele continua sendo aquele que protege e sustenta seus filhos. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de lutas, vivemos dias de guerra, vivemos dias tenebrosos, vivemos dias que somos perseguidos pelo inimigo das nossas almas por diversas situações no mundo em que vivemos. Mas é Deus que luta por nós. É Deus que enfrenta as batalhas por nós. É Deus. Então, quando Deus falou e Moisés falou para o povo: olha, o Senhor peleja por vós. Fique quieto, fique calmo. Não tenham medo, mas confia que Deus vai agir poderosamente. Porque Ele está enfrentando aquilo que é maior do que as nossas forças. Mas Ele continua sendo aquele que protege e sustenta os seus filhos, que sustenta você, que sustenta a mim. É aquele que vem ao nosso encontro trazer o socorro que nós precisamos.
O Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Qual é a sua angústia? O que você está passando? Qual é o momento da sua vida? Qual a dificuldade que você está enfrentando? Qual o problema que você está enfrentando? Confia em Deus. E quando tudo parece perdido, Ele ainda está trabalhando em nosso favor. Existem lutas que Deus permite, não para nos destruir, mas para mostrar que Ele está conosco. Então, há momentos que nós passamos por lutas, por dificuldades na nossa vida, mas Ele, o Senhor, Ele está conosco, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está agindo em favor da nossa vida. Então não se preocupe, não tema, confia somente nele. Então, esse momento da nossa vida que nós travamos uma batalha, mas é preciso então que você confie em Deus, que Ele é aquele que está lutando as nossas lutas. Essas lutas que nós estamos travando, Deus já está diante dela, abrindo um caminho para trazer a vitória para o seu povo, para aqueles que confiam nele, confiam em Deus e acreditem que mesmo de uma situação adversa, Deus está lutando por nós. Terceira lição que eu quero destacar, o terceiro ponto, é o que parece o fim pode ser o começo de um novo testemunho. Depois de atravessar da travessia, Israel não era mais o mesmo povo. Eles experimentaram o poder de Deus e viram aquilo que o Senhor poderia fazer. Às vezes, quando nós passamos por uma experiência, nós mudamos. Deus nos muda, a nossa fé aumenta, a nossa confiança nele aumenta, porque sabemos que Ele está conosco e Ele está agindo em favor da nossa vida. A pessoa, ela agora deixa de ser uma pessoa tímida, deixa de ser um servo medroso, deixa de temer, porque ela sabe que o Deus que ela está servindo, o Deus que ela serve é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que faz o impossível acontecer. Então, quando tudo parece que é o fim, pode ser o começo de um novo testemunho. Êxodo capítulo 14, versículo 30 e 31 diz assim: Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus transforma momentos de crise em testemunho de vitória. Eu não sei se você consegue pensar, não sei se você consegue formar uma mente, uma imagem daquele momento. Deus abrindo o mar, duas paredes imensas de águas e o povo passando ali a pé seco, diz a Bíblia. E agora então, depois que eles passam, Deus vem com a sua mão poderosa, fecha o mar novamente e todos os seus inimigos se cumpriram, todos os seus inimigos morreram. É assim que Deus faz quando nós confiamos nele, diante de uma situação como nós estamos percebendo e parecendo que não há solução, onde parece que é o fim. Então Deus, ele começa a trazer um movimento novo para a nossa vida, um movimento para o nosso testemunho diante das pessoas e diante dele. Pode ser que você esteja passando por uma crise, seja ela qual for, não é o fim, porque Deus está agindo deste ponto da sua vida para trazer um novo recomeço. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Eles pensaram que era o fim, quando eles estavam ali, diante daquela situação do Mar Vermelho, mas Deus então abre o mar e dá a vitória ao povo, para que eles
pudesse dar um testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Toda aquela geração pôde sentir, ver, perceber a mão poderosa de Deus. Então Deus, ele transforma esses momentos de crise em testemunhos de vitória. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A história não termina no momento da dificuldade. Deus ainda está escrevendo novos capítulos. Deus está escrevendo novos capítulos. Então, nesses momentos da nossa vida, momento de dificuldade, isso vai contribuir para o nosso crescimento. Isso vai contribuir para a manifestação do poder de Deus através da nossa vida. Deus ainda está abrindo caminhos. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não há mais solução na nossa vida, na nossa história, é um momento de darmos, é um momento de um reinício, é um momento de Deus agir. Deus ainda está lutando por você, Ele não te abandonou e Ele não vai te abandonar. Deus ainda está preparando um testemunho através da sua vida para que outras vidas possam ser abençoadas, outras vidas possam ser alcançadas. O mar não era o fim de Israel, era o lugar onde Deus mostraria que Ele continua no controle. Talvez a situação, a adversidade que você está vivendo não é o fim. É o local onde Deus quer continuar agindo, mostrando que Ele continua tendo o controle de todas as coisas. O que parece impossível para você e para mim é apenas uma oportunidade para Deus revelar o seu poder. Quando tudo parece perdido, Deus está providenciando algo novo. Deus está providenciando algo grande para a nossa vida. Confie nele e que Ele te abençoe grandemente. Vamos orar. Nesse momento, eu quero te convidar a você orar comigo. Feche teus olhos e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por este momento da Tua Palavra, Senhor, onde sempre podemos aprender com a Sua pessoa, sempre podemos aprender com os milagres que o Senhor realizou e continua realizando, Senhor. Há momentos da nossa vida, Deus, que parece que tudo está perdido, que não há solução, que não há saída, o desespero bate, mas a Tua Palavra nos diz que nós devemos clamar a Ti. Tua Palavra nos diz que tudo aquilo que nós pedirmos no Seu nome, o Senhor faria, Deus. Então, neste momento, Deus, age em favor das nossas vidas. Eu clamo a Ti pela salvação do meu irmão, da minha irmã. Eu clamo a Ti pela salvação das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento, que ainda não tiveram encontro com Teu Filho Jesus. Visita, Deus, tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Onde esse vídeo está chegando, Pai, que essas vidas sejam alcançadas pelo poder do Teu Espírito, pelo poder do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Talvez os meus amigos, meus irmãos, talvez a pessoa que está ouvindo, que está lá longe, Senhor, está vivendo um momento de dificuldade, para ela não há mais solução, para ela chegou o fim. Ó Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle das nossas vidas, o Senhor tem o controle, Senhor, da nossa história. Então, mude, Senhor Deus, o quadro dessa vida, haja milagrosamente em favor, para que estas vidas possam testemunhar de Ti, possam ver, possam dar um testemunho do milagre que o Senhor realizou na vida delas, Deus, que ainda não é o fim da história, que ainda não é o fim da vida, que ainda não é o fim, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor continua abrindo os mares vermelhos que têm se levantado contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa história. O Senhor tem ainda
aberto os mares, Senhor Deus, para que nós possamos caminhar e construirmos uma nova história, Deus. Então, no nome de Jesus, opera um milagre, opera, Senhor Deus, aquilo que nós não podemos fazer. Visita agora os lares, visita as famílias, eu entrego em Tuas mãos, Senhor Deus, eu entrego em Tuas mãos para que o Senhor possa realizar aquilo que nós não podemos realizar, Senhor Deus. Ó Senhor, desfaça todos os planos de Satanás, desfaça, Senhor Deus, todos os projetos do inimigo da nossa alma contra a vida do Senhor Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos amigos que estão neste momento travando uma luta, Senhor Deus, onde para eles não há mais solução, mas tudo é possível aquele que crê. E nós cremos em Ti, nós cremos no Seu poder, nós cremos na Tua força, nós cremos que o Senhor é o Deus que abre os mares, é o Deus que realiza os milagres. Então visita agora cada pessoa, visita cada família, Senhor Deus, que estão precisando de um milagre na vida deles. No nome de Jesus eu entrego todos em Tuas mãos. Desde já cremos, desde já queremos proclamar a Tua vitória, queremos testemunhar do milagre na nossa vida, Senhor Deus. Visita cada um, os abençoe, os guarda, os proteja, Senhor Deus, com perdão dos nossos pecados, Senhor Deus, que somos falhos e precisamos da Tua ação, da Tua mão poderosa, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e nós nos veremos em um próximo vídeo. Fica na paz. Olá pessoal, eu sou o pastor Luiz Cláudio, do canal Palavra Viva Shalom. Hoje eu quero apresentar para você meus 2 livros, tá? A Mente Humana à Luz da Bíblia. Tenho certeza que esse livro vai te ajudar muito, muito mesmo, saber o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer, como Deus quer que você, como um cristão, use os seus pensamentos através da sua mente. E o outro livro é Vencendo a Depressão à Luz da Bíblia. Esse livro, ele fala muito profundo de quem está vivendo em depressão. E eu quero apresentar para você esses 2 livros que eu escrevi, da minha autoria, e você vai encontrar lá na descrição do nosso canal, Palavra Viva Shalom. Eu quero te convidar a você, se você quiser adquirir, lá tem o local, tem o endereço, tá? E eu tenho certeza que ele vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, Deus faça com que você possa prosperar na sua vida através da sua mente e através da sua vida espiritual. Deus tem uma bênção para você, tá bom? Deus te abençoe, nós nos vemos em breve. Até lá!